Olá, tudo bem por aí? O assunto de hoje vai ser que muitos cristãos não conhecem o Senhor. Vou me inspirar na mensagem do culto de ontem à noite, quando o pastor Paul Wagner dissertou sobre 1 Samuel, capítulo 3. Ele começou dizendo que vivemos num mundo de muito barulho e muitas vozes. Parece que todo mundo está falando o que devemos fazer e nos atropelando para tomar decisões rápidas, e classificou isso como fake news. Também se referiu às redes sociais como uma fonte das fake news. Não só pelos fakes, mas também pelas aparências de que ali todo mundo está feliz e de bem com a vida, e te fazem crer que você não está bem assim. Por causa disso, o cristão de hoje nem reconhece mais a voz de Deus. Até pensa que Deus só fala por meio do cerimonial, da equipe de louvor, da pregação, da religiosidade. Segundo o pastor, Deus é uma pessoa e se revelou ao mundo como uma pessoa, na pessoa de Jesus, e quer ter um relacionamento pessoal com os seus filhos. Ele traçou um paralelo com a internet, veja só. A internet, a partir do céu, se conecta com o computador através de um modem e traz as informações do mundo para você. Não há um cabo que vem do céu, você não vê nada, mas a informação está nas nuvens e chega até você. Assim é Deus. Você não vê, mas o Espírito Santo está em você. Esse é o modem pelo qual os filhos de Deus se conectam com Jesus. Simples assim, né? Se você não tiver o Espírito Santo, esse modem, não vai estar informado, não vai estar conectado e não vai saber nada da vida eterna. Você só vai receber informações deste mundo e vai viver segundo essas informações. O pastor comentou como foi a vida de Samuel antes desse momento, ou seja, ele foi o fruto de uma oração de sua mãe, que era estéril, e pediu esse filho ao Senhor com a promessa de devolvê-lo ao Senhor. Pedido ou cumprido, o menino nasceu. Depois de desmamado, a mãe o levou ao sacerdote Eli, como dizendo, é uma promessa de Deus, estou cumprindo, agora é com o Senhor. Imagine agora a situação, um menino de 4 ou 5 anos entregue no templo a um sacerdote idoso já com problemas de visão. Aí Deus decide chamar de noite o menino. Mas consta em 1 Samuel capítulo 3, que o menino ainda não conhecia o Senhor. E ele corre ao quarto do sacerdote e disse, o Senhor me chamou. Isso aconteceu por 3 vezes. Consta no primeiro versículo de que naquele tempo a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Ou seja, só havia cerimonial. Na terceira vez, Eli se deu conta de que poderia ser Deus que chamava o menino e o instruiu de como responder. Me dou a liberdade de pegar um gancho na pregação do pastor e ampliar um pouco a observação de que Samuel ainda não conhecia o Senhor. Veja só,
morando no templo, engajado no serviço do templo, convivendo com o sacerdote, participando dos cerimoniais e ainda não conhecia o Senhor. Ainda bem, quando isso acontece com um menino, é até normal. Mas e o sacerdote? Ele conhecia o Senhor? Parece que não, pois nunca ouviu a voz de Deus. Muitos cristãos hoje são cria de igreja. Isso mesmo, cria de igreja. Nasceram na igreja, foram batizados, instruídos na doutrina cristã, participam dos programas e desconhecem a voz de Deus. Não sabem distingui-la entre tantas outras vozes. Confundem a voz do povo como sendo a voz de Deus. Participam de religião, de cerimonial, sem nenhum relacionamento com o Senhor. Esse tipo de cristão só ora para pedir coisas, mas não para se relacionar com Deus. Não está nem aí para saber a vontade de Deus e se comprometer numa convivência amorosa e submissa. Tem uma ideia distorcida do caráter de Deus e até lhe atribuem a culpa por não serem melhores. Quando morrem de câncer, a família declara numa submissão hipócrita de que essa foi a vontade de Deus. Como se Deus quisesse que alguém morra de câncer. A voz do povo não é a voz de Deus, nunca foi. Esse tipo de cristão também não se compromete com o reino de Deus. Para ele é impossível contribuir com o dízimo. Mas é possível gastar isso em supérfluos. Até joga semanalmente na Mega Sena com a promessa fantástica de construir o templo sozinho. Ou quando dá o dízimo, quando dá, é para receber uma bênção. Ou seja, está retribuindo por adiantamento, propondo um bom negócio a Deus. Eu chego à conclusão de que esse tipo de cristão não vai para o céu, porque não é nascido de novo, não foi regenerado, não é uma nova criatura, não se relaciona com Deus. Quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, disse Jesus. Mas como assim, Guilhermo? Cristão não vai para o céu? Como assim? Não, de jeito nenhum. Ele vai para o inferno com a Bíblia embaixo do braço. Porque para ser um cristão basta ser batizado. Aí ele não é mais pagão. Só isso. Os filhos dos batistas são pagãos. E os pais esperam deles um comportamento cristão. Quando cometem um deslize, alegam que podem fazer isso porque ainda não são batizados. E estão certos, eles são pagãos. No Novo Testamento, os seguidores de Jesus são citados só 3 vezes como cristãos. Não por eles mesmos, mas pelos pagãos. Em contrapartida, os seguidores de Jesus são mencionados 244 vezes como irmãos e 248 vezes como discípulos. Isso te diz alguma coisa? Pense nisso. Nem tente ser cristão. Isso não significa nada. Seja um irmão em Cristo, um discípulo do Senhor. Deus te abençoe.